Tema que está atordoando e vai atordoar ainda mais a vida das pessoas que dependem da saúde privada ou fazem uso da saúde privada, porque nós estamos lidando com um momento que se precisa colocar no cálculo das despesas mensais um aumento, uma correção no valor dos planos de saúde. Nós vamos falar com o Leandro Nava, que é advogado especialista em contratos e direito do consumidor. Leandro, como vai? Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É uma honra e um privilégio estar aqui na Rádio Bandeirantes. Prazer é nosso. Leandro, eu vou começar por uma pergunta que normalmente a gente faz quando todas as outras foram esgotadas. Vou começar pelo fim. Tem jeito reverter essa história de reajuste retroativo dos planos de saúde? É uma pergunta muito importante, muito difícil de ser respondida, mas a priori não. Por quê? Porque é um precedente legal. Esse precedente, justamente, são dois aumentos trazidos aí, tanto pela reposição direcionada ao período de 2020, quanto agora a questão da atualização do período de 2021. Por esse motivo, salvo se ocorra aí algum tipo de prestação de serviço ou cobrança de forma indevida por intermédio dos planos de saúde. Aí sim, efetivamente, você consegue, e provavelmente os próprios planos de saúde não farão de forma voluntária. Você deverá socorrer aí aos órgãos de proteção ao consumidor, como por exemplo o PROCON, e caso também não tenha esse resultado, procurando aí o Poder Judiciário. Mas sempre lembrando que é imprescindível sempre consultar seu advogado, para saber se efetivamente você tem esse direito ou não. Tudo bom com o senhor? Seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Acontece. Obrigado. Aproveitando o ensejo do nosso tema, né, do aumento nos planos de saúde, muitos dos nossos ouvintes têm sofrido com a chamada coparticipação. E como isso ficaria nesse eventual aumento? Em que impacto por mês isso aconteceria? E de que forma é hora de você procurar o advogado naquilo que você sente que você está sendo lesado? O que é importante para que nós levarmos aqui a todos os nossos ouvintes e os nossos internautas é que, primeiro, ele precisa saber qual é o seu plano. A Agência Nacional de Saúde trouxe aí a questão de um aumento fixo específico de 8,14%. Só que esse valor de 8,14% de reajuste no período de 2021, ele é estendido somente ao reajuste para os planos individuais e familiares, excluindo, por exemplo, estes na qual você nos trouxe, Sônia, que é a questão de por coparticipação. E também nos outros contratos aí celebrados fora, que não sejam individuais ou familiares. Então, esse valor pode ser cobrado ainda maior. Para que você tenha uma ciência ou até mesmo um entendimento melhor, o consumidor, do quanto ele vai pagar, as próprias operadoras já devem trazer aí uma previsão de orçamento com relação a quanto o consumidor deveria pagar a partir agora de 2021. Ou seja, esse valor deveria já ter sido apresentado pelas operadoras de saúde, de plano de saúde, já no final do ano passado, seja em novembro ou no máximo em dezembro, para que o próprio consumidor já se antecipe financeiramente, inclusive, para que assim não seja prejudicado. Leandro Nava, boa tarde. Essa ANS é uma vergonha, né? Porque ela age como defensora das empresas que ela deveria fiscalizar. E o consumidor, ele fica muito sem cobertura, sem ajuda, sem proteção, sem alguém que o represente, porque a ideia de ter uma agência é que ela fiscalize o cumprimento de contratos e tal. A ANS, não te parece que ela é uma advogada informal dos planos de saúde? Na verdade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou a ANS, ela tem como função primordiária e principal a regulamentação de todos os expedientes relacionados à saúde, direcionado à questão social, ou seja, toda uma sociedade. É por óbvio que ela expede as suas instruções, portarias, resoluções, e todas as comunicações formais, e deveria aí se atentar à parte mais vulnerável de uma relação de consumo, que no caso aí é o consumidor. E dentro do consumidor é importante relembrarmos que temos diversos consumidores. Temos, por exemplo, os consumidores que já estão, eu digo que são jovens há mais tempo,
ou seja, as pessoas com 70, 80 anos, 90 anos, 60 anos, que exige aí uma dedicação, um olhar um pouco mais sensível da própria agência que vai regular a questão dos planos de saúde. Tem pessoas que possuem algumas enfermidades, algumas situações de doença já pré-existentes ou que acabaram tendo ciência durante o próprio plano de saúde, a vigência do plano de saúde, que precisam ser melhores orientadas com determinadas patologias que necessitam de determinados remédios. Então, tudo isso, para nós, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela teria que ter um olhar um pouco mais sensível. Ela é um órgão muito sério, ela é um órgão direcionado, sim, à prestação de um bom serviço, e ela possui, dentro dos seus quadros, colaboradores muito competentes e diversas normas com uma caneta muito pesada. Isso é importante levar para o nosso ouvinte. As sanções da ANS, elas geram aí grande preocupação e temeridade para os planos de saúde, porque eles têm determinadas sanções caso não cumpram uma devolutiva de 24, 48, 72 horas, eles recebem multas administrativas. E se não pagam, eles possuem a licença deles suspensa e muitas vezes cancelada, ou seja, não podem vender os seus planos. Por isso a ANS ela tem sim uma boa atuação e não fazer defesa dessa agência, longe disso, mas ela realmente ela atua com vigor, mas em algumas situações teria que ter assim, um olhar um pouco mais sensível com o próprio consumidor, ou no caso aí, aquela pessoa que se socorre dos planos de saúde. Você é o especialista, mas assim, eu como um mero cidadão e consumidor, eu tenho uma visão muito ruim da ANS, muito ruim, e já vi, inclusive, ela ir à justiça para defender posições dos planos de saúde. Eu acho lamentável. E há uma outra questão, porque parece que muitas vezes o consumidor é surpreendido com aumentos cavalares, né? E há notícias de que muitas vezes esses cálculos estão errados. E aí colou. Se o consumidor não reclama, se ele acha que é aquilo mesmo, mas muitas vezes cálculos são feitos e refeitos e a conclusão é que o plano de saúde aplicou um aumento superior ao que seria cabível. O PROCON pode fazer o quê? Ele, quando entra com uma ação, ele defende a totalidade dos consumidores ou apenas pessoas que aderem a essa ação? Antes de eu te responder essa pergunta, eu quero fazer só uma introdução bem rápida. É importante deixar claro que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para os nossos ouvintes, que ela é a titular de direito, no caso responsável aí por toda a gestão dessas empresas de plano de saúde que oferecem os planos de saúde. A instrução que ela passa acaba sendo uma regra, uma norma que deve ser cumprida pelos planos de saúde. Muitas vezes não é a Agência Nacional de Saúde que gera um prejuízo ao consumidor, mas sim o próprio plano de saúde que não cumpre com aquele regulamento, aquela situação trazida pela ANS. E aí, automaticamente, o consumidor tem que buscar o seu direito. É importante trazer aqui uma simbologia, um exemplo que acontece demais, por exemplo, com as empresas de telefonia. Quantas ligações ou tarifas ou taxas, enfim, são cobrados no seu pacote, sem você saber? Se você pegar aí 10 ouvintes nossos, 5 terão problemas. Desses 5, quantos procuram aí a justiça? Se um procurar, é muito. E aí o que acontece? Cai nessa vala comum. Então, para a empresa, vale muito mais a pena ela fazer isso que você comentou, no sentido de fazer o encaminhamento e falar assim, se colar, colou, e caso tenha alguma reclamação, nesse caso específico, aí sim eu vou conceder, eu vou reverter, ou eu farei a devolução do valor. E ainda de forma administrativa, ele não vai devolver em dobro. Se fosse no judiciário, ele deveria devolver em dobro, conforme diz o Código de Defesa do Consumidor. Agora, já respondendo a sua pergunta com relação ao próprio PROCON, PROCON é um órgão administrativo, aí presente em todas as capitais do estado de São Paulo e em alguns municípios também. Tem regimento próprio, tem um procedimento próprio, né? E ele pode falar em nome de um próprio consumidor, né, que é aquele consumidor que vai até ele, leva a reclamação até ele e aquele questionamento, aquela situação problemática, e aí resolve-se via procedimento administrativo naquele caso em concreto,
como também o consumidor pode direcionar e verificar uma situação genérica. Mas quem é o titular para reclamar em nome de toda a sociedade, aí não é o próprio PROCON, é o Ministério Público. É o Ministério Público que vai poder ingressar com uma demanda em nome de uma forma coletiva ou associação, em nome de seus associados e por aí vai. Mas eu reitero, é importante que todo consumidor, toda pessoa que tem esse plano de saúde, busque aí sempre a orientação de um advogado, de uma advogada, para saber se realmente seu direito está sendo oferido. E se tiver, notifica. Seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, seja pelo SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, guarda aquela mensagem, aquele número de protocolo, aquele telefone, aquele atendimento, para você poder criar prova, se num futuro, lá na frente, tiver que entrar com uma ação judicial. Doutor Leandro, aqui os nossos ouvintes estão prestando bastante atenção e participando aí da nossa entrevista. O Robinson levantou uma questão muito interessante. Inflação dos planos é sempre muito superior à inflação real. E aí, doutor? Aí eu volto, nosso ouvinte Robson, obrigado pelo questionamento, eu volto naquele comentário anterior. Para que haja uma fixação de um aumento, por exemplo, de 8,14 para os planos familiares e individuais, a ANS ela recebe a proposta das operadoras de saúde, faz a análise, verifica aí a justificativa para poder ter o aumento. A questão da inflação, ela não é uma regra. A inflação teve, vou dar um exemplo, tá? Somente um exemplo. Tivemos uma inflação de 5% ao ano e o reajuste foi de 8%. Não necessariamente o reajuste deveria ser de 5%, porque você não pega só a questão da inflação. Você analisa aí, novamente, não estou defendendo os planos de saúde em hipótese nenhuma, mas é analisada a questão dos insumos, do custo, a aplicabilidade geral do plano de saúde, não só a questão do consumidor específico. Então, por isso que eles fazem essa análise geral. Isso que é importante para nós. É um quadro geral lamentável, né? Porque a saúde pública, o Brasil tem um princípio que é muito bom, né? Que é o do SUS, mas não dá para ter um atendimento razoável para bom com tanta gente demandando o serviço público. Segundo, administradores ruins, né? A gente falava há pouco aqui que a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, demitindo gente numa hora dessa, né, do Hospital Municipal do Campo Limpo, 70 funcionários demitidos e sendo 27 de pronto-socorro. E além de tudo isso, Leandro, você falou há pouco, você concordou com a ideia de que é o colar-colou. E aí o consumidor que procure um advogado, se ele puder contratar um advogado, né? Porque o advogado não vai trabalhar por diletantismo, ele precisa ser pago. Se ele puder contratar um advogado. E mais, é exatamente aí que se espera que a Agência Nacional de Saúde tenha uma posição. Há uma pandemia. Nós temos 20 milhões de desempregados. Eles já não gostam mais do plano particular. Tem que ser plano empresarial. Dificilmente alguém consegue hoje um plano pessoal ali. Pessoas de idade, se uma pessoa de idade resolve ter um plano, ou migrar um plano, dificuldade tremenda, não é? E exatamente quando ela mais precisa do plano de saúde. Por isso, insisto nessa reclamação em relação à atuação da Agência Nacional de Saúde. Porque as regras existem, as punições estão previstas, mas o que a gente vê na prática, no dia a dia, é que os planos de saúde nadam de braçada e o consumidor só toma na cabeça. Essa é a minha visão. E estou errado? Me permita um comentário para agregar esse seu comentário. O consumidor ele precisa entender, e na verdade a sociedade brasileira precisa entender, que o Brasil é um país muito jovem, aí, temos 500 e poucos anos, mas a questão da própria educação. Né? Eu até tenho a oportunidade de falar isso para os meus alunos, falo que até o momento que a sociedade não for bem educada, ela não saber dos seus direitos e também das suas obrigações, ela não vai poder cobrar e também não poderá ser cobrada de uma forma efetiva. A partir do momento que a sociedade entender, e o consumidor entender que ele é a parte vulnerável de uma relação de consumo, a partir do momento que o consumidor entender que ele não vai perder tempo dele fazendo uma reclamação na ANS, que a ANS vai multar,
E se não multar, ele vai fazer uma reclamação na corregedoria da própria ANS. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela vai ter que corrigir isso, ela vai ter que reparar isso. Senão, pode gerar até mesmo uma ação pública, por intermédio das outras autoridades, como o Ministério Público. Se o consumidor não entender que se o problema dele não for resolvido, ele deve procurar o PROCON ou o Poder Judiciário. Investir o seu tempo nisso, nós continuaremos nessa mesma mesmice. O que significa mesma mesmice? Essa situação do que se colar, colou, utilizando a sua expressão. Ou seja, a partir do momento que o consumidor entender que ele precisa buscar o direito dele, e esse direito precisa ser garantido, seja na esfera administrativa quanto na esfera judicial, infelizmente, nós continuaremos com essa política antiga, presente e espero que não futura do pão e circo. Vamos dar animação às pessoas, mais entretenimento, mas não daremos educação, porque sem educação o povo não vai conseguir buscar, pleitear e cobrar os seus direitos. Leandro Nava, advogado especialista em contratos de direito do consumidor, falamos sobre reajustes dos planos de saúde. Leandro, muito obrigado pela tua participação aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes e toda a equipe. Obrigado. Valeu.